A paz do Senhor Jesus, eu sou Mili Freire e nesse vídeo aqui nós vamos estudar o capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Eu já vou te pedir para se inscrever aqui no canal se tu gosta de estudar a Bíblia, porque eu vou te ajudar a entender melhor. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, conhecendo o Senhor Jesus como as Escrituras nos revelam. Esse capítulo inicia com Jesus contando a parábola do semeador e ele começa a dizer: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. Uma outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. E vindo o sol, queimou e secou, porque não tinha raiz. E outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E a outra parte caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. E quando Jesus estava ali falando para aquela multidão, os discípulos chegam até ele e perguntam por que ele fala ao povo por parábolas. Jesus diz aos discípulos que eles têm um entendimento a respeito do reino de Deus, mas aquele povo não entenderiam se não fosse por parábolas. Naquele tempo, o povo trabalhava muito com a agricultura, então Jesus usava muitas palavras referentes ao modo de vida deles quando contava as parábolas para que eles pudessem entender. No versículo 13, Jesus diz: Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Jesus diz no versículo 15 que o coração daquele povo estava endurecido e que eles ouviam suas palavras de má vontade e que fechavam os olhos para não enxergar a verdade e não compreenderem com o coração para se converterem e serem curados. Aqui Jesus não está falando de uma cura física, mas sim espiritual. A partir do verso 19, Jesus começa a explicar com mais clareza a parábola do semeador. Jesus diz que ouvindo alguns a mensagem do Evangelho e não entendendo, vem o maligno e arrebata a semente do Evangelho que foi semeada nos corações. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. No versículo 20, Jesus diz que o que foi semeado em pedregais é aquela pessoa que ouve a palavra, logo recebe com alegria, mas não cria raízes, não busca fortalecimento, é como chuva passageira, e quando chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende e desiste. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas se deixa seduzir pelas coisas desse mundo, pelas riquezas e sufoca a palavra, tornando a palavra de Deus infrutífera. Versículo 23, Jesus diz: Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra do Senhor, e este de uma semente, de apenas uma semente, dá muitos frutos. Do verso 24 ao 30, Jesus conta a parábola do joio. Jesus diz: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo, mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Jesus diz que o que semeia a boa semente é o Filho do homem, o campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Jesus diz também que o joio são os filhos do maligno e o inimigo que semeou o joio é o diabo. A ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos.
A Bíblia diz que assim como se ajunta o joio e queima no fogo, assim será o fim daqueles que se deixam ser enganado e usado pelo diabo. Assim será na consumação deste mundo. No verso 41 diz que Jesus enviará os seus anjos e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que praticam a iniquidade. Jesus diz que estes serão lançados na fornalha de fogo e ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus está dizendo que haverá sofrimento, dor, tormento e será eterno sofrimento daqueles que ali estiverem. O versículo 43 diz: Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. No verso 31 e 32, Jesus conta a parábola do grão de mostarda. Jesus diz assim: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente o menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Jesus não estava falando apenas do tamanho da fé, mas aquilo que o grão de mostarda representa. Na tradução hebraica, você vai ver Jesus falando como um grão de mostarda, ou seja, a fé não é apenas semelhante ao grão de mostarda, ela é como o grão de mostarda. O grão de mostarda é uma semente que não se quebra. Ela pode ser pisada, pode ser queimada, mas nada faz ela se quebrar. E quando ela é plantada, ela cresce muito rápido, se tornando uma árvore, uma grande árvore, e suas sementes se espalham pelo chão, prosperando mais e mais. E de uma única semente brotam novas árvores. E o mais interessante é que o grão de mostarda é híbrido, ou seja, ela não se mistura com nenhuma outra semente. Jesus está dizendo que a nossa fé, ainda que seja pequena, ela precisa ser resistente, porque quando ela é resistente, ela cresce e se torna forte, e assim podemos manter a pureza da nossa fé em Cristo, fazendo assim ela se tornar única e sem misturas. Refletindo nessa palavra, eu quero que você pense como está a sua fé. A sua fé está firme em Deus, como um grão de mostarda, assim como Jesus diz? Essa é uma palavra que nos faz refletir sobre a nossa fé. E que Deus te abençoe.